Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente planeja antes do planejamento. Porque muitas escolas ainda não começaram, muitos professores ainda não sabem a sala que será atribuída, mas isso não impede que a gente possa ter já uma ideia do que vai ser nosso ano letivo. Ah, Janaína, mas por que eu vou pensar isso nas minhas férias? Gente, o nosso cérebro ele não para durante as férias. Mesmo que você não esteja pensando na escola, o seu cérebro vai estar pensando nela, ainda que inconscientemente, né? Então, nada melhor do que você trazer a consciência em algumas horas, porque é nesse período que você vai direcionar o resto do seu ano. Muitos profissionais, eles acabam tendo alguns fracassos aí, ou até mesmo tendo algumas dificuldades iniciais, exatamente porque eles não pensam nem um tiquinho assim no planejamento antes do planejamento, né? Eu vou dar aqui 3 dicas nesse vídeo, são 3 dicas bem pontuais, mas eu não vou dar todas as dicas, tá? Porque tem outras dicas para dar, porque vai ficar um vídeo muito longo, não é um espaço para isso o YouTube, né? Enfim, aí a gente tem no YouTube, a gente tem informações, que é uma coisa que nem todo mundo acaba percebendo. Então, são informações picadas e essas informações nem sempre são adequadas para que você realmente incorpore na sua sala de aula ou na sua vida profissional. Elas são legais para abrir aquela lâmpada, sabe? Ah, então acontece isso. Mas elas não são apropriadas para uma formação decente, né? Então, a gente tem aí o grupo Saber em Ação, que é quem vai cuidar disso daí no caso do planejamento. Eles já têm até o primeiro encontro agora em janeiro, né? Na verdade, mais de um encontro em janeiro, para poder planejar antes do planejamento. Então, lá no grupo eles vão falar bem completão, depois eu falo do grupo para vocês, mas aqui no vídeo eu vou dar 3 dicas assim bem pontuais, até um pouco óbvias, que não são tão óbvias assim para quem não tem o hábito, né, de pensar nesses temas. Então, eu estou colocando e tirando o slide, porque às vezes ele não passa a hora que eu estou falando, tá? Mas você pode aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo com pessoas que podem se beneficiar da informação, né? O planejamento, então, como você deve ter percebido, ele não é, começo do ano, tá? Mas ele vai ser uma execução do que você planeja durante o ano, né? A gente vai ver 3 pontos do planejar antes do planejamento. Um deles é a sua rotina. Como vai ser sua rotina? Ah, Janaína, mas eu nem peguei a série, eu não tenho como saber a rotina. Tem como saber a rotina, porque ela não depende da série que você vai pegar. A rotina é a sua estratégia pedagógica. Então, independentemente da série, lógico que dependendo, assim, se eu pegar uma pré-escola é de um jeito, se eu pegar um quinto ano é de outro. Vai ter umas mudanças leves, mas o corpo da rotina vai ser o mesmo, né? Você só vai alterar leves detalhes. Quais materiais você irá precisar nesse ano? Você tem todos já? Porque depois que começar as aulas não é momento de correr atrás. Depois que começar as aulas vai ser tão corrido que você não vai ter tempo para fazer isso. Então o tempo é agora. Qual projeto vai de encontro com o que você vai fazer durante o ano? Também depende da série, gente. Lógico que alguns projetos são próprios para aquela série, mas você pode decidir, por exemplo, eu vou fazer um projeto de valores humanos porque eu acho que os alunos estão muito pouco sociáveis, né? Depende de série? Jamais, né? Ou eu vou fazer um projeto de tecnologia mais voltado para a construção de robótica com materiais físicos aí de reciclagem. Também não depende da faixa etária, né? Então, é aquele projeto permanente, não é o projeto da escola, gostaria de deixar claro. Ah, porque a minha escola sempre tem um projeto, problema dela. Problema dela mesmo, porque assim, o projeto da escola é para os objetivos da escola. Mas quais são os seus objetivos com a sua turma? Para que você tenha autonomia de lidar com eles, né? Então, esse projeto vai ser mega importante, não apenas para mostrar o seu profissionalismo, mas também para poder cultivar uma sala de aula mais bacana.
mais engajada, né? Então, esse projeto aí seria um projeto permanente do professor, que você pode ou não ter o projeto burocrático, que é aquele escrito. Então, de repente, você fala, eu vou trabalhar com emoções, sentimentos, mas eu não vou fazer um projeto escrito, beleza? Só que eu vou ter sempre aquela atividade na rotina, ó a rotina como ela é importante, para poder trabalhar isso mensalmente. Depois eu vou explicar melhor. Aliás, depois daqui a pouquinho, já rapidinho. Então eu vou ver cada um desses pontos para você poder entender por que eles são importantes planejar antes do planejamento, tá? Vou fazer na ordem, porque assim fica mais fácil de você lembrar. Por que a gente pensa na rotina, gente? Porque a rotina vai nortear o seu ano escolar e rotina não é a mesma coisa que quadro de horário e nem a mesma coisa que semanário, tá? Como será a sua rotina? Eu vou mostrar para vocês primeiro um quadro de horários, tá? Porque alguns professores, a gente tem se deparado com professores que confundem quadro de horário com rotina e rotina com semanário. São três coisas completamente diferentes. E se a gente é professor e não sabe nem o documento que utiliza, não tem motivo de estar na sala de aula. Então, por isso que a gente tem que sempre estar estudando. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês agora é um quadro de horários. Isso não é uma rotina e não é um semanário, tá? O quadro de horários ele vai meramente mostrar uma sugestão, ainda mais de primeiro a quinto ano, de quais são as matérias que você vai trabalhar naquela série, tá? Lógico que de sexto a nono ano isso vai ficar mais evidente, e menos flexível, porque a gente tem o professor da matéria. Mas até o terceiro ano, dificilmente a gente vai ter separado, e algumas escolas de quarto e quinto dividem professor, que daí vai ser fixo mesmo a questão aí da matéria. Mas, a princípio, até de infantil até o quinto ano, a gente vai ter uma flexibilidade até de mudar. E na terça eu vou ter que dar português de novo, porque eu quero continuar, daí eu troco o português da quinta pela terça, né? Eu troco a matemática ali de dia. Então, tem uma flexibilidade possível dentro do quadro de horário. E o que seria a rotina? A rotina são as ações pedagógicas que eu vou ter com a minha turma, né? Então, por exemplo, eu quero que nas duas primeiras aulas eu faça o trabalho com o livro didático ou com a explicação do novo conteúdo. Então, minha rotina vai ser essa: eu vou chegar, os alunos vão se arrumar, eu vou explicar o que a gente vai fazer no dia, a gente começa o livro didático. Então, eu vou ter lá as duas aulas, porque depois tem o recreio, ou se não recreio, depois a terceira, vai depender aí da escola. E daí, depois que terminou o horário do livro didático, eu vou trabalhar com eles o caderno do aluno, porque eu não posso ficar sem, gente. Caderno, aliás, é um assunto que a gente até planejou aqui de foco, porque não tem condições algumas, assim, não há condição do professor não ter um caderno do aluno que escreva, não que cole, que escreva coisas, né? Porque colar a gente copia e cola. Escrever a gente constrói. Então eu vou ter aquele horário reservado, nem que seja uma atividade de meia hora, para que a criança possa utilizar o caderno dela. É, Daí eu já dei a explicação, né, isso dentro da minha rotina. Eu vou começar sempre a aula explicando, dando o livro didático, a gente vai ter um tantinho de caderno. Daí eu vou dar uma atividade na folha. Por quê? Porque eu já expliquei, já treinei no caderno, agora eu vou ver se a criança sabe fazer. Então, para isso, eu vou utilizar a folha. Então, é uma atividade um pouco mais breve, que a criança não tem o trabalho de elaborar, ela já está meio cansada, então ela só vai responder e depois eu vou colocar na pasta, não no caderno, porque caderno não é lugar de folha de colagem. Então, eu vou pegar a minha folha e vou colocar na pasta. Isso eu vou explicar na reunião de pais, que os alunos vão ter uma pasta para colocar atividades em folha, porque essa é a função da pasta, né? E no final das aulas eu sempre vou dar uma atividade lúdica, mas de acordo aí com o que eu fiz durante o dia, né? Então, eu trabalhei, sei lá, eu estou numa sala de alfabetização, eu posso dar um stop, eu posso dar uma forca, um jogo da velha, né? Então, coisas que desenvolvam o raciocínio da criança. Ou eu posso fazer uma brincadeira, né? A gente tem umas brincadeiras legais de atenção, de memória, que vão ajudar aí
não apenas na diversão da criança, como também na questão do aprender a aprender, né? Então, isso é importante. A rotina para ir, não. Eu vou ter pontos da rotina que vão ser fixos, né? Então, eu tenho que já planejar antes do planejamento esses pontos fixos. Então, eu sei, por exemplo, que de sexta tem o dia do brinquedo, seja ele semanalmente ou só na última sexta do mês, né? Então, isso é uma coisa da minha rotina. Eu vou ter a lição de casa de segunda a quinta. Por que que eu tenho que saber quais são os dias da lição de casa? Porque eu vou contar isso na reunião de pais, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Por isso que é planejado antes do planejamento. Porque às vezes a gente chega na escola e fala, o coordenador fala assim, ó, vocês vão entregar o planejamento no final de fevereiro. Só que a aula já está rolando, gente, e a gente já teve reunião de pais, então eu preciso já ter isso planejado antes de começar as minhas aulas. Porque daí eu já tenho um contrato com os pais, eles já vão saber de antemão quais são os dias da lição de casa para eles poderem cobrar as crianças. Não fica aquela zona, sabe, de aplicativo, de agendinha eletrônica e de agenda escolar, que daí vai a lição aleatória para o pai, porque assim não tem um dia. Não. A lição de casa precisa ter um dia e uma frequência, porque senão não é lição de casa, é só o chorinho da aula, né? Tem aquele professor um pouco. Aquele professor que não recebeu orientação, né? Ele acaba não. Quem não estudou sobre isso, porque nem sempre a gente tem na pedagogia tudo, né? Aliás, quase nunca, porque é um ponto de partida, como eu já falei. Mas a lição de casa, ela tem todo um protocolo para acontecer, que é uma estrutura, né? Se eu não tenho essa estrutura enquanto profissional, realmente os pais vão fazer uma ojeriza disso, quer dizer, eles vão expelir a coisa da casa deles. Né? Eles vão falar, olha, eu não quero mais lição de casa, essa professora não sabe dar, não sei por que que manda. Não sabe por que que manda, não sabe por que que dá, porque o professor não sabe dar. Né? Então, ele não planejou antes do planejamento que seria ou de segunda, quarta e sexta, ou que teria 2 vezes na semana, ou que seria de segunda a quinta. Eu sempre dei de segunda a quinta, porque não atrapalha o final de semana e eu tenho a sexta para corrigir em sala de aula, não levo para casa, porque são sempre lições curtas que eu dou. Então, essa lição de casa, ela vai ser super importante para a gente poder pensar antes do planejamento. Eu vou querer, na última semana de todo mês, a partir de março, fazer um projetinho de jogos com a minha turma. Porque no final do ano eu quero que eles tenham uma caixinha de jogos para eles poderem tanto se desenvolver quanto brincar fora da escola. Então, toda semana eles vão ter um jogo novo, na última semana do mês. Né? Olha que legal. E a gente tem toda a quinta reforço, então os pais já vão saber também, a coordenação também, que de quinta-feira eu vou fazer uma organização diferente nessa rotina de livro didático, caderno, folha e lúdica, na qual eu vou encaixar um reforço para as crianças que estão com dificuldade na minha sala de aula. Então vejam a diferença do quadro de horário e da rotina, né? Vocês lembram lá, o quadro de horário eram as matérias. A rotina é o que eu faço estrategicamente dentro do meu quadro de horário. Não importa a matéria, vejam que é separado. A matéria, pouco me importa se eu vou dar ou não vou dar aquilo, ou se eu vou flexibilizar o dia, ou se eu preciso dar. De qualquer jeito, eu vou ter essa sequência aí pedagógica. E o semanário? O semanário é o que eu vou fazer dentro do quadro de horário com a rotina que eu estabeleci. Vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Eu vou mostrar o exemplo do meu planejamento de fevereiro para o segundo ano, que ele é lá do Clube das Joaninhas, daqui a pouquinho eu falo mais sobre ele. E ele vai trazer ali algumas informações iniciais, vai explicar como que funciona o semanário, não é quadro de horário nem rotina. E daí aqui a gente tem uma breve explicação, né? E daí a gente começa com explicação e livro didático, se vocês tiverem, aqui eu não estou considerando, porque ele é considerado no horário flexível, que ainda não tem aqui, porque aqui eu estou supondo que ainda não chegou o livro didático em fevereiro, né? Que às vezes demora um pouquinho para chegar. Eu vou ter uma atividade, vou ter uma sondagem, depois vou ter a hora do brincar. Aliás, eu peguei um ruim, eu vou pegar o de março para vocês verem. Peraí. Porque esse comecinho, ele nem sempre vai de acordo ali. Deixa eu pegar o de março, que daí fica mais fácil.
O de março, deixa eu colocar aqui, porque senão ele não vai aparecer. Ele já vai estar mais estruturado, porque em fevereiro, como eu falei, muita gente ainda não tem o planejamento, né? Não forma aquele furdunço na escola. Em março, eu já estou mais estruturada. Então, aqui nesse caso desse semanário, eu vou colocar nessa hora flexível aqui o livro didático, ó. Tá vendo esse hora flexível? E como ela é flexível, ela pode ser trazida para o começo da aula, né? Então, aqui no material eu explico. Então, aqui eu vou ter uma leitura de uma carta que vem no material, vou ter uma atividade em folha, vou ter caderno, vou ter livro didático, vou ter uma brincadeira, que é a hora lúdica. Explicação ou leitura de livro, atividade em folha, caderno, livro didático, hora lúdica. Vou diminuir aqui para vocês verem inteiro. Explicação, atividade em folha, caderno, hora do livro, hora lúdica. Então, assim, eu vou ter uma rotina dentro desse semanário, que não está aparecendo com o nome rotina, mas que eu planejei lá antes do planejamento. Então, antes de eu escrever qualquer coisa no planejamento, eu tive que ver o que que ia na minha rotina. Então, vejam como é diferente o quadro de horário da rotina do semanário, né? Completamente diferente. E esse daí do Clube das Joaninhas, gente, eu tenho pronto para o ano todo, para primeiro e segundo ano, tá? Para terceiro ano em diante a gente ainda não fez, mas em breve a gente vai ter também. Então, ainda sobre a rotina, ela vai te falar o que você vai fazer no ano e por que que isso é importante. Porque você vai expor isso na reunião de pais, deixa eu arrumar minha voz, né? Voltando, você vai explicar isso na reunião de pais para dar segurança para os pais que você é um bom profissional e eles não te encherem o saco, né? Então, você vai falar, olha, pai, a gente vai ter sempre livro didático, caderno, atividades em folha, e daí você aproveita e explica. Minha voz hoje está difícil. Eu achei que já era em seguida o que eu ia falar agora, mas não é. Você vai explicar como que vai funcionar. Então, a gente vai usar o livro didático num período do dia, mas ele vai ser complementado pelo caderno. Por isso é importante que no meio de fevereiro as crianças já tenham um caderno com caderno brochura ou caderno espiral, né? Depende da faixa etária. O caderno, gente, vai funcionar todos os dias. Então, seu filho não levou caderno para casa, se você não viu lição naquele dia, é porque ou ele não fez, ou ele estava atrasado, né? Então, provavelmente eu vou mandar o de um colega junto para ele poder fazer a lição que ele não fez. Então, você vai fazer todos esses combinados com os pais. Se você não planejar antes do planejamento, você não vai conseguir fazer isso. Simples assim, né? Então, o que vai ser exposto nessa reunião de pais é a rotina que você criou, né? Você vai poder informar, olha, a gente vai fazer lição de casa de segunda e quarta, ou de terça e quinta, ou de segunda a quinta. Eu estou dando três exemplos, mas vocês têm que escolher só um, tá? Eu, por exemplo, Janaína Espolidório, falava que as crianças iam ter lição de segunda a quinta. E a lição de casa das crianças, elas eram feitas em um caderno, não era uma lição que via numa folha, é o próprio para lição de casa. Então, as crianças tinham daqueles caderninhos menores, né? Que a gente tem o caderno universitário e o menor, né? Aquele menorzinho. E aquele menorzinho era um caderno de lição de casa. Como que o pai entendia o funcionamento dessa lição de casa? Na reunião de pais, eu mostrava um caderno piloto. O que é um caderno piloto? É o meu caderno de lição de casa, porque eu também faço. Eu não posso pedir para a criança uma coisa que eu não passei por, né? Então, como boa profissional, eu fazia as primeiras lições de casa, duas ou três, levava o caderninho na reunião, e daí tinha uma tabela com as lições, todas já do mês inteiro, porque assim, se a criança falta naquele dia, pelo menos a lição de casa ela faz, né? E o pai já está ciente disso. Os pais podiam, eu passava o caderno entre os pais, né? Então eles podiam olhar aquele caderninho. E daí os pais que olhavam, eles já assinavam um termo que eles estavam cientes de como funcionaria a lição de casa. É como se fosse um contrato. Toda vez que a pessoa assina algo, ela se sente mais responsável por cumprir.
né? Então, na reunião de pais, eu tinha que planejar antes do planejamento, porque se eu chegasse na reunião de pais, que aqui em São Bernardo, na época, era antes de começarem as aulas, sem isso daí, a aula não ia ter norteio, não ia ter rumo, né? A gente ia ter um problema bem sério aí. Então, por isso, muito importante para nortear o seu trabalho e dar segurança aos pais. Nossa, a professora sabe o que ela está fazendo, né? Vai nortear suas capacitações e acervos. Ah, Janaína, eu não sei como que faz para dar lição de casa, eu não sei como trabalhar caderno em sala de aula. Para isso serve o antes do planejamento, que agora em janeiro é o tempo que você tem, não apenas para as suas férias, mas também para suas capacitações, né? Porque depois fica um pouquinho mais difícil. E também para a criação dos seus acervos, né? Ah, eu já sei que esse ano eu vou trabalhar vários jogos com as crianças. Eu vou lá e já compro os jogos. Gente, dois e pouco um jogo, ninguém merece passar perrengue por não ter o negócio, né? Mesma coisa a capacitação. A gente tem capacitações a partir de R$ 6,99. Então não tem condição da pessoa não fazer, né? Seria aí irresponsável da parte dela. Ah, eu não sei trabalhar caderno. Entra aí no nosso clube de membros, R$ 6,99 eu vou te explicar. Né? Então é bem assim pontual a coisa. A gente vai oferecer um padrão que vai facilitar a sua aula, então você já vai chegar sabendo o que vai fazer, não fica sem rumo. O que vai ser importante para as crianças poderem entrar nesse padrão, ficarem no automático mesmo de como funciona a sua aula e poderem se dedicar mais à tarefa, né? Porque quando a aula é um tiroteio, o que é um tiroteio de aula? É aquela aula que ela não tem padrão, que cada dia a professora faz de um jeito. É legal ter uma surpresa de vez em quando, mas não sempre, né? Todos os dias. Você precisa ter um padrão porque é onde você quer chegar com a sua criança. Então, ela vai automatizar aquela rotina, não o quadro de horário e nem o semanário, a rotina. A rotina é fixa, o quadro de horário é fixo e semanário é flexível. Na verdade, ele é mutante, né? Então, a criança vai se adequar àquela sua rotina estabelecida, vai ficar no automático e vai poder se dedicar mais, dar maior atenção às tarefas que você dá. E vai te ajudar a pensar nos materiais, que é nosso segundo assunto, né? Quanto mais materiais você tiver antes do seu planejamento, mais fácil vai ser a sua aula. Por quê? Porque você vai poder pedir para os pais ou se não negociar com a escola que você precisa daquilo justificando. Ou ainda preparar o seu acervo. Eu pedia para a escola, pedia para os pais e eu sempre tinha um fardo, né, um acervo no meu armário. Né? Então eu tinha o caderno de caligrafia comunitário, eu tinha o caderno quadriculado comunitário, que eu ia lá na Calunga, comprava de pacotão, que saía mais barato, e eu usava durante vários anos, porque ele era comunitário, já que o pai não deu nem escola. Né? Então isso de, ai, minha escola não tem condições, quem não tem condições é o professor que fala, né? Porque a gente sempre acha um jeitinho quando a gente quer. Não é assim na nossa vida pessoal? Quando você quer, quando você quer, eu digo não você que está assistindo, mas a pessoa em geral, né? Quando a pessoa quer muito uma coisa, ela dá um jeito de acontecer. Né? Então, se não deu um jeito de acontecer na escola, mesmo que não tenha tantos recursos ou tanta abertura, ou que nem possa pedir para os pais, é porque a pessoa não quer de verdade fazer aquilo. É até meio da educação emocional. Vai ser mais fácil providenciar o seu material piloto, que é esse aí que eu falei para você. Né? Esse material piloto, ele vai ser, por exemplo, o caderno de lição de casa que você vai mostrar para os pais, ou o caderno de classe que você vai fazer o seu, né, para você poder planejar o que vai na lousa. Então você faz seu caderno para planejar o que vai na lousa, você pega seu caderno, você copia na lousa, o aluno copia no caderno dele. Quando vier um pai falar, ai, porque o caderno do meu filho tá todo bagunçado, ai, porque o caderno do meu filho tá uma porcaria, ai, porque o caderno não sei o quê. Você vai sentar com ele, junto com o seu caderno piloto, que você é um professor que planejou antes do planejamento, e você vai falar, olha, pai, o caderno do seu filho deveria estar assim. Daí você mostra o caderno. Por que não está? Porque no tal dia ele fez isso, daí você tem um outro caderno com essas informações.
No tal dia ele fez isso, no tal dia ele fez isso. E isso prejudicou a lição de caderno. Eu preciso que o senhor converse com ele, né? Porque fica difícil ele se desenvolver se ele não fizer o que ele veio fazer na escola, que é a tarefa dele. Então você joga de volta o problema, entendeu? É assim que funciona. E você vai poder mostrar na reunião de pais e orientar o uso, né? Então, de repente, esse ano você vai usar ábaco com as crianças, ou material dourado. Então, você já leva a sua caixinha, você mostra para os pais, faz grupinhos, deixa eles usarem, explica como que funciona, porque se a criança levar um ábaco para casa, por exemplo, eles vão saber como ajudar ela a utilizar, né? Então, isso vai servir para as orientações da reunião de pais também. Estou dando vários exemplos aqui, não é que vocês tenham que usar, mas é só para dar algumas ideias, né? E a gente tem a questão aí do projeto permanente, que eu falei para vocês. Vai ser a alma da aula de vocês naquele ano. Para poder explicar o projeto permanente, eu vou falar do Clube das Joaninhas. Lembra que eu falei que eu iria falar daqui a pouquinho do clube? Nós temos Clube das Joaninhas para primeiro e segundo ano, tá? O que acontece? Quando eu planejo o ano, eu vou pensar em um projeto que nem sempre é um projeto, tá? Escrito, mas pode ser, que vai permear todo o ano. No caso do primeiro ano, eu pensei no projeto Memórias Populares, né, que a gente vai trabalhar Parlenda, Cantiga e Quadrinha, que está na BNCC, e as crianças têm que aprender. Né? São textos, certo? São textos curtos e que a criança pode ter o incentivo da leitura com eles. O que, que eu fiz então? Durante todos os meses, a criança recebe uma folhinha menor, para um caderno menor, né? Tipo aqueles brochurinha, o pequenininho, que vai ter os textos que foram trabalhados naquele mês. Não só cantigas, parlendas e quadrinhas, mas também outros textos, para que ela possa levar para casa, mostrar para os pais e para que eu incentive que ela leia ou que ela pegue sempre que ela precisa fazer um exercício, né? Então, no primeiro ano, tem os textos, eu acho que eu vou até mostrar um para vocês aqui. Acho que vou mostrar o de segundo ano, porque do segundo ano eu continuo, né? Deixa eu pegar aqui leituras de setembro. Eu tenho de todos os meses, gente, tudo prontinho. Peraí que tô abrindo. Aqui. Mesmo que seja um texto longo, ele vai também no material do aluno, né? Então ele vai criar esse caderno de leitura, que ele ficou tão legal no primeiro ano, as pessoas elogiaram tanto, que eu fiz para o segundo ano também, né? Então a gente tem a leitura, tudo que foi feito durante o mês. O segundo ano é um pouquinho mais puxado, ainda mais em setembro, né? Tem a notícia que a professora vai ler na sala, tá vendo? Tem as brincadeiras que são feitas. Então, assim, todas as leituras do mês que foram trabalhadas em sala de aula, o professor recebe para poder colar no caderno do aluno de leitura, que é um caderno só para isso, né? Então, a criança vai ter a oportunidade de recorrer àquele texto, mostrar para os pais, tem uma série de coisas que dá para fazer. Então, esse daí é o projeto que não está escrito, tá, no Clube das Joaninhas, mas a gente tem separado. E ele vai permear todo o ano. Então, ele vai continuar o ano inteiro, aí vai resultar num caderninho de leituras próprio do aluno, que é quase que uma biblioteca ambulante. No segundo ano, tem também esse caderninho, que é continuidade, mas a gente também pensou aqui na hora de montar o planejamento em fazer um segundo projeto, que esse daí já estava implantado, né? No caso, é o projeto Ludoteca, que Ludoteca é o local onde a gente utiliza jogos, filmes, livros, né? Então, nesse caso aí, a partir de março, no Clube das Joaninhas, no segundo ano, a criança começa a construir alguns jogos. São jogos feitos de papel e que vão dentro de um envelope. E esses jogos, eles vão ser de acordo com a lição dada no dia, né? Então, a gente tem, por exemplo, o jogo da Alice no País das Maravilhas. Tem o jogo do João e o Pé de Feijão. Tem o jogo do dominó das rimas,
né? Então, a gente tem uma série de jogos que são temáticos dentro do mês. A criança vai montar aquele jogo, vai brincar com aquele jogo na sala de aula e no final ela vai colocar no envelope e vai para uma caixinha que no final do ano ela vai levar para casa, que é a sua ludoteca ambulante. Então é um projeto de jogos para o ano todo. Esse é o projeto permanente que eu contei para vocês, que todo professor precisa planejar antes do planejamento. Porque se você não tiver ideia do que fazer na sua sala de aula, não o projeto da escola, seu projeto, não vai ser o mesmo desenvolvimento a sala de aula. Então é super importante que a gente tenha em mente o que fazer nesse caso, né? Até coloquei lá embaixo lembrar caderno de leitura e caixa de jogos, mas eu consegui lembrar, beleza, né? Se você tiver com dúvidas sobre esse assunto, se você quiser saber mais sobre planejamento, eu coloquei ali, lembrar, saber em ação. Se você quiser saber as outras coisas que se planeja antes do planejamento, a gente tem o grupo Saber em Ação, que é um grupo de professores que é orientado pela nossa parceria com a Renata Barbieri, que é excelente em planejamento. E ela vai explicar na prática como que funciona, com itens práticos mesmo, concretos, aí para você poder entender melhor. Né? Se você tiver dúvidas, se você gostaria de entrar nesse grupo, ou se você ficou interessado no Clube das Joaninhas, que traz o ano inteiro pronto, ele tem atividades prontas, ele tem planejamento pronto, semanário, ele tem pronto o que você vai passar na lousa, ele tem o caderno de leitura pronto. Então, assim, é tudo prontinho para você usar. Né? Se você ficou interessado, você também pode falar com a Cirlei no WhatsApp 988084676. Agora, se você quer só o produto, eu gostei do Clube das Joaninhas e eu gostaria de ter ele. Só ele, assim, sem estar dentro do clube, sem o desconto. Então, você pode acessar o nosso site, janainesporidori.com.br, e pode dar uma olhadinha ali nas opções que a gente tem de material, porque não tem só o Clube das Janinhas, né? De repente você quer dar uma dinâmica no começo da aula, que independe de série. A gente tem os dinâmicas para os primeiros dias de aula, né? Que daí você pode entrar lá no site, vou entrar aqui, no janainesporidori.com.br, tá com um delayzinho. E daí você pode adquirir o seu material, né? A gente tem várias coisas de volta às aulas. Eu tenho um novo, gente. Eu entrei em caderno interativo. Ele chama Lapbook Identidade. Tá, peraí que não tá. Esse material ele é novo na loja e é para os primeiros dias de aula. E vai ser multissérie, tá? Então aqui, ó. Pode ser utilizado com a sua turma, né? Então aqui, ó. Lapbook Identidade, ele para os primeiros dias de aula vai depender antes do planejamento, você já ter um material para você já poder montar e levar. Então, assim, vai super facilitar a sua vida. E a gente tem aquele lá das dinâmicas que eu falei para vocês. Deixa eu escrever aqui, ó, dinâmicas. A gente tem o volume 1 e o volume 2, tá? Então, a gente tem aqui, ó, dinâmicas para os primeiros dias de aula, elas vão independer. Então, assim, tanto faz se você vai ter primeiro ano, segundo, terceiro, a dinâmica é a mesma, né? Então, dá para você utilizar aí com as crianças. Vem a explicação e os moldes. Dito isso, acho que eu ajudei bastante, ou espero ter ajudado. Espero que você tenha gostado das dicas do planejar antes do planejamento. E até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Polidoro.